pessoal de responsabilidade civil. Vamos mais uma vez falar sobre a responsabilidade civil e dando continuidade aos elementos da responsabilidade civil, nós vamos falar hoje sobre o dano moral. Bom, o que nós temos para falar a respeito do dano moral? O dano moral, ele se constitui por uma lesão por fins extrapatrimoniais, então diferencia-se do dano material, que era natureza patrimonial, aqui é uma natureza de fins, então, extrapatrimoniais, e lesão esta que culmina nos direitos da personalidade. Lembrando, então, lá na parte geral do direito civil, quais são os direitos da personalidade? O direito de personalidade, então, são direitos subjetivos inerentes à pessoa natural, né? E nós temos, então, integridade física, integridade moral, integridade intelectual. Então, quando eu falo em relação à vida, ao corpo, seja ele vivo ou morto, quando eu falo dos alimentos, eu estou falando de uma integridade física. Quando eu falo, por exemplo, de uma autoria literária, artística, científica, liberdade de pensamento de expressão, nós estamos falando de uma integridade intelectual. Quando nós falamos da honra, da imagem, da identidade, da fama, nós estamos falando de uma integridade moral. Então, meus queridos, todas as vezes que o direito da personalidade da pessoa natural ele for violado, essa pessoa que teve o seu direito de personalidade violado fará jus à indenização por danos morais. Isso também é preconizado no artigo 5º, inciso 5º da Constituição Federal, quando diz que os direitos como da intimidade, da honra, da imagem forem violados, caberá indenização por danos materiais, bem como também por danos morais. Então, o que nós precisamos é desmistificar que uma simples dor, um simples sofrimento, um mero dissabor, uma mera contrariedade induz ou faz jus a danos morais. Não, meus queridos, nós temos aí então um enunciado de número 159 da terceira jornada de Direito Civil, bem como o enunciado 445 da quinta jornada de Direito Civil, que expõe para a gente, ratificando esse entendimento de que mera dor, mero sofrimento, um mero aborrecimento, ele não faz jus por si só, então, a danos morais. Há necessidade de uma violação dos direitos da personalidade embutidos esse no Código Civil para que possa gerar, então, o tão preconizado dano moral, que é uma compensação por esse dano sofrido, que a vítima sofreu, tá? Bom, calcular o dano material é muito fácil, porque a gente verifica qual foi o patrimônio da vítima que foi violado, qual é o valor através dos danos emergentes, lucros cessantes se houver, e faz o cálculo. Mas aqui no dano moral, como calcular, tá? Um direito de personalidade que por hora fora violado? Então, pessoal, nós temos os entendimentos, tá? Diversos entendimentos, diversos posicionamentos. E o entendimento do STJ é que a indenização está lá no artigo 944. A indenização mede-se pela a extensão do dano. Então, essa extensão do dano, ela vai ter que ser verificada aqui para que possa haver essa compensação desses direitos de personalidade que foram feridos nessa esfera da natureza extrapatrimonial. Mas não tão somente, tá? Essa extensão do dano, ela vai ter que ser verificada. Nós vamos verificar aqui, igualmente quando nós estamos diante das ações de alimento, que a gente verifica aquele binômio possibilidade de quem dá e necessidade de quem recebe, para que a gente possa arbitrar o valor dos alimentos, aqui tem algo, um trocadilho muito parecido. Além de analisarmos, então, a extensão do dano, nós vamos analisar as condições econômicas da vítima, as condições econômicas do agente, causador, violador do dano, bem como também o grau de culpa
do agente. Então, nós temos 4 requisitos que todo julgador deverá verificar na análise para mensuração do cálculo do valor da indenização: condições econômicas da vítima, condições econômicas do agente, o grau de culpa do agente. Por isso nós estudamos os graus de culpa em outras aulas, em outros vídeos, tá? Bem como então a extensão desse dano. Então, diante desse mecanismo, desses 4 mecanismos, os julgadores deverão intervir para o melhor posicionamento e mensuração do cálculo, então, da indenização, tá? Ainda sobre o dano moral, é imprescindível a gente falar que ele está dentro do critério objetivo, ele está dentro do critério subjetivo, ele precisa de comprovar a culpa para que o agente venha compensar o dano violado, não precisa. Bom, pessoal, o posicionamento do STJ é de que, quando nós estamos diante do dano moral, nós estamos diante de uma condição in re ipsa, ou seja, culpa presumida. Não há necessidade de comprovar a culpa, mas sim a demonstração do fato. Então, veja que quando nós estamos diante de dano moral, o entendimento da doutrina, de várias doutrinas, de doutrinas majoritárias, bem como entendimento do STJ, é de que o dano moral, nós estamos diante de culpa presumida. E o próprio STJ, ele nos traz vários julgados demonstrando isso, tá? A culpa presumida em relação ao dano moral, por exemplo, da pessoa jurídica. Então, eu pergunto aos senhores, né? Discussão sempre na doutrina. Existe a possibilidade de atribuir dano moral à pessoa jurídica? Olha, nós temos posicionamentos a favor e posicionamentos contrários. Nós temos uma súmula de 227, de número 227 do STJ, dizendo sim que a pessoa jurídica é passível de sofrer dano moral. Ao contrário senso, nós temos um enunciado de número 446 da quarta jornada de direito civil que rege que não é passível a pessoa jurídica sofrer dano moral, uma vez que os direitos subjetivos da personalidade, que são inerentes à pessoa natural, não são inerentes, não são atributos da pessoa jurídica. Então, portanto, meus caros, fiquem de olho nisso, tá? Enunciado de número 446 da quarta jornada de direito civil, que é contrária à manifestação de ser passível a pessoa jurídica sofrer dano moral. Contudo, mais uma vez, nós temos uma súmula de número 227 do STJ que implica e ratifica o posicionamento dizendo sim, que é passível a pessoa jurídica sofrer dano moral. Mas a honra dela é uma honra diferente da pessoa natural. Aqui na pessoa jurídica nós não falamos em uma honra subjetiva, mas nós trabalhamos com uma conceituação de honra objetiva. Então, todas as vezes que essa honra objetiva da pessoa jurídica for violada, ela fará jus aos danos morais. Que honra objetiva é essa, Daniela? Por exemplo, abalo ao crédito, abalo ao seu nome, né? Uma determinada sociedade empresária que possui um ramo numa indústria dentro da sociedade e de repente ela sofre um abalo em seu nome, um abalo em seu crédito, fazendo então um abalo na sua honra objetiva, fazendo que ela faça jus, tá? Então, simplesmente nós estaremos diante de uma presunção de culpa, bastando a demonstração do fato para que a pessoa jurídica possa sofrer passível, então, portanto, de danos morais, tá? Há outros posicionamentos também do STJ, por exemplo, em relação a cadastro de inadimplentes. Nós temos uma súmula, a súmula 385, tá certo? Que ela nos diz que aquele que tiver o seu nome inscrito em cadastro de malpagadores, tá? Sendo que foi feito essa inscrição
de forma ilícita, de forma incorreta, de forma injusta, fará jus, então, essa vítima a danos morais. Uma presunção também de culpa, tá bom? Contudo, nós temos que tomar cuidado em um sentido, de que ao posicionamento, de que se for colocado o nome, a inscrição desta pessoa, do seu nome no cadastro de inadimplentes, de forma incorreta, mas contudo, de forma anterior, de forma prévia, de forma antecedente, o nome dessa mesma pessoa já houvesse sido colocado nesse cadastro de forma correta como mal pagador, dessa forma não fará jus, tá? Então nós temos que tomar cuidado, ou seja, a ocorrência do nome de pessoas de forma injusta, incorreta ao cadastro faz jus a danos morais. Mas mesmo de forma injusta, que esse nome de forma incorreta foi colocado no cadastro de mal pagadores, mas de forma antecedente já havia acontecido uma inscrição prévia aonde que tenha o nome dessa pessoa nessa inscrição, mas que essa inscrição de forma prévia, ela foi uma inscrição correta, aí sim, descabível, então, o dano moral, tá? Súmula 385 do STJ. Tudo bem? Nós temos ainda o enunciado de número 548 da Jornada de Direito Civil, que nos coloca que, uma vez atribuído, inscrito o nome no cadastro de mal pagadores, uma vez efetivado o pagamento de forma efetiva, esse nome ele deve ser excluído do cadastro pelo prazo de 5 dias úteis. Tá bom, pessoal? Lembrando também que as instituições bancárias, elas respondem, então, de forma objetiva, porque elas são fornecedoras, prestadoras de serviço, consoante o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ok? Além disso, é importante que a gente também perceba que o posicionamento do STJ traz também outros posicionamentos a respeito dessa culpa presumida. Exemplo, atraso de voo, tá bom? E nós percebemos aí várias jurisprudências nesse sentido, causando danos morais em relação a atraso de voos que causa violação ao direito de personalidade. Reconhecimento, o não reconhecimento de diplomas realizados pela universidade. Nós temos esses julgamentos que o não reconhecimento do diploma, tá certo? Ele gera dano moral, mas em sua maioria ele não gera dano material. Ok, pessoal? Então, lembrando que existem esses posicionamentos com esses exemplos todos que eu citei para os senhores, de que quando nós estamos diante do dano moral, nós estamos diante de uma culpa presumida. Tá? Além disso, nós temos um posicionamento hoje, que foi um julgamento feito pela ministra Eliana Calmon, tá? Uma súmula, então, de número 498 do STJ, que fala que não incide imposto de renda em relação a danos morais. E por que isso? Porque os danos morais, ele não vem a crescer o patrimônio da vítima, mas sim ele vem a trazer uma recompensa para o patrimônio da vítima. Em si, então, não seria uma forma de acrescer o seu patrimônio. É uma súmula, então, 498, muito importante quando nós estamos diante dos danos morais, falando sobre a respeito dos danos morais, tá? E ainda é válido falar que em relação ao dano moral, existe o dano moral direto, quando então influi diretamente no direito da personalidade, exemplo, o nome da pessoa de forma indevida no cadastro dos inadimplentes. E existe o dano moral indireto ou ricochete. O bem violado é um bem patrimonial, mas que de forma indireta, de forma ricochete, aborda o direito extrapatrimonial. Exemplo, quando nós estamos diante de parentes da vítima que de um voo aéreo, essa vítima veio a falecer em virtude do acidente aéreo. Tá bom, pessoal? Nosso tempo está acabando. Eu espero, então, que eu tenha falado um pouco aí para vocês a respeito acerca do dano moral. Um super beijo para vocês e até!